evidentemente, enfrentando o vice-líder da competição, Santos, na Vila Belmiro. Santos que tem 11 vitórias em casa, das 17 que conquistou. Ter todas as informações do Campeonato Brasileiro, toda a rodada de hoje será completada amanhã com mais 3 partidas no Sport TV News. Todas as informações, os gols, os melhores momentos no Sport TV News, com, evidentemente, trazendo as principais notícias esportivas do Brasil e do mundo. Torcedor ali, alguns barulhentos, outros mais quietos, apenas esperando o início do jogo. Conferiu tudo. Olha o torcedor, esse é o torcedor mais agitado. Autoriza Cleber Assunção Gonçalves. Bola em jogo aqui na Vila Belmiro. Trabalhando já com o Renato, a equipe do Santos, jogando lá na esquerda para o Léo. Aí o Renato já partiu o lançamento para o primeiro impedimento de jogo com 13 segundos. O lançamento lá pegou desprevenido. O Robinho estava adiantado. Aí indicou a posição de impedimento. Olha lá, Daniel de Paula. Nenhuma dúvida, né? Estava impedido. Tinha 2 jogadores em condição irregular. E já uma falta. 33 segundos de jogo, um impedimento e uma falta. Falta rapidamente cobrada com a bola em movimento. E o Cleber Assunção quer voltar ao jogo. Quer que a falta seja cobrada. Você viu lá. Um torcedor do Juventude. Que determinação, né? Torcedor do Juventude, o único enfrentando os não tão numerosos hoje aqui na Vila Belmiro, torcedores do Santos. Mais uma falta marcada, a segunda do jogo. 55 segundos de bola rolando, tá aí a repetição. A falta em cima do Léo. Tá aí preocupado o goleiro Márcio, que a barreira um pouquinho mais ali para a esquerda. Uma barreira formada por 3 jogadores. Aí o Elano. 21 anos, um dos destaques, né, da equipe do Santos. Começou no Guarani. Olha a bola rolada para a bomba do Alex. E a primeira boa defesa do jogo. Márcio, goleiro do Juventude, mandou para longe. Soltou a bomba o Alex. Vai trabalhar a bola pela direita a equipe do Santos. Apareceu bem ali na marcação a equipe do Juventude, com o Hugo pressionando. Também ali o Evandro. E aí a repetição da bomba do Alex. O zagueiro Alex na cobrança de falta em 2 toques. Agora o Alex vai para a área tentar o cabeceio, porque vem bola para a área, vem bola pelo alto na área do Juventude. Tá aí o GR, esse não tão alto, né? Vai ficar ali na entrada da área para esperar um rebote. Olha o Alex lá, sendo bem vigiado. Vem o levantamento para a área, a bola passou por todo mundo, passou ali do Renato. Robinho. Se aproxima por ali o Léo para receber. O Robinho ficou apertado pela marcação. Tentou o toque para o Léo. A bola rebateu no jogador adversário. Ele parece no Marcelo. E o lateral cobrado agora pela equipe do Santos. Tentou dominar o Renato. Veio a dividida com o Robinho. A posse de bola do Juventude. Tenta partir com velocidade. Não consegue. Marca bem a equipe do Santos. Mas depois acaba errando o passe lá na frente. Vem para o jogo Marcelo. Bom lançamento. Lançamento para o Gelfer. Ele faz o cruzamento para a área, ali na tentativa do Hugo, a bola afastada mal. Sobrou ali para o camisa número 8, o Léo Inácio. Quando ele tentou bater, pintou o corte do Léo. Foi o Gerry que aparecia ali pelo meio, fazendo o corte. Agora você viu lá o toque de cabeça do Preto. Mandou para longe o Alex. O jogo fica feio ali nesse bate-rebate, toque de cabeça, a bola pelo alto. De qualquer maneira, a bola afastada lá para frente, lá para o campo de ataque. O árbitro para marcar uma falta que favorece a equipe gaúcha. Justiça seja feita, Eduardo. Você falou do torcedor solitário do Juventude. Quando eu estava chegando na Vila Belmiro, eu encontrei com outro, com uma camisa branca do Juventude. Portanto, não é o mesmo. Ele deve estar por aí perdido no estádio, mas não tem um único torcedor. Tem 2, pelo menos. Ah, bom, né? É que o segundo deve estar escondido por aí. Toque de cabeça ali do Léo, trabalhando com o zagueiro Alex. Preto. Vem para o jogo para a equipe do Santos. Larga aqui na direita para o Elano. Toque lá na frente, tentou escapar. Proteger a bola ali o Reginaldo Araújo. Teve que voltar ao jogo. Reginaldo Araújo fazendo boa jogada. O Reginaldo Araújo voltando à equipe, né? Não participou do clássico contra o Cruzeiro. Estava suspenso. Sei não, hein, mas acho que o Elano foi atingido aqui na lateral do campo. Do outro lado do campo vai tentando chegar a equipe do Santos com o Léo. Tomou a frente dele ali o Donizete Amorim.
para de qualquer maneira conseguir girar, bater, mas a bola voltou para o Santos. GR tentou o toque para o Robinho. Fez bem o corte lá o zagueiro índio. Donizete Amorim. Fazendo toque por baixo, facilitando o corte ali do Léo, né? Mas só conseguiu cortar, né? Ele não conseguiu dominar, a bola saiu lateral para a equipe do Juventude. Passamos dos 4 minutos, vamos nos aproximando dos 5 minutos, placar de 0 a 0. E o técnico do Juventude está aí, ó, o José Luiz Plain Filho. Uma olhadinha no relógio ali para dar uma conferida no tempo. Tem muito jogo ainda. Como jogador atuou no Curitiba, Juventude, Grêmio, o Caxias. E como técnico, comanda uma equipe profissional pela primeira vez. Trabalhou 10 anos nas categorias de base do Juventude. O Barazal falou aí que trabalhou no Grêmio em 81, quando o Grêmio foi campeão brasileiro. Isso aí. Estava no grupo do time campeão brasileiro, o Plain. Jogava no meio campo. Ele estava como auxiliar, né, do Raul Plasma, que saiu e estreou mais ou menos parecido com a estreia do Raul. Quer dizer, o Raul estreou num jogo contra o Grêmio no Estádio Olímpico, meteu 4 a 1. E ele estreou ganhando de 4 a 0. Segundo jogo, o Raul empatou 1 a 1 com o Internacional em Caxias. Vamos ver como é que se sai o Plain no seu segundo jogo fora de casa contra o vice-líder. Vem bola para a área, pode dar uma alegria aí para o Plain. Direto para a área, facilitando a vida do Fábio Costa. Cobrança da falta lá do camisa número 2, o Renatinho. Tenta puxar o ataque na velocidade aqui para o Santos com o Renato. Ele errou o passe, desviou lá o Marcelo. O Renato ainda tentou arrumar, errou de novo o passe o Renato. Marcelo tentou bater para frente, a bola ficou com o Léo. Léo trabalhou com o GR. Olha que bonito o toque de calcanhar do GR para o Léo. Tentou driblar, 2 na marcação e acabou sendo desarmado. E aí o Índio volta o jogo até o goleiro Márcio. Bola caindo ali para o Gelfer. Ele brigou pela bola, ela tocada de qualquer maneira lá para frente. Toque de cabeça do Léo. A bola não chegou até o Robinho. Tenta sair para o jogo com o Donizete Amorim. Olha o que fez o Donizete Amorim. Atravessou a bola ali. Deu sorte. O Donizete Amorim está meio sacrificado, tá jogando lateral direito, né? E aí depois marcou bobeira ali o Neto. Ia perdendo a bola, cometeu a falta. Ficou na bronca o William. Ó, foi puxado pelo Neto. O Neto se atrapalhou todo. E aí depois, para arrumar tudo, teve que cometer a falta. Olha lá, mostrando, ó, 4 jogadores na barreira, é o que é o Márcio. E lá vai o Alex. E olha só, impressionante como a bola é colocada ali no meio de campo, né? Bem centralizado. Soltou a bomba o Alex, essa ficou na barreira. Renatinho fez o toque de lado para o Donizete Amorim. Meio displicente, bateu na bola lá o Marcelo, a bola desviou no Robinho, lateral para o Juventude, placar de 0 a 0. Gelfer escapa da marcação, pelo menos tenta escapar ali do Preto. O Preto apertou, conseguiu fazer o toque o Gelfer. E a bola deixada aqui na esquerda, toque de primeira do Raoni. A bola chegando para o Hugo, tentou abrir o espaço ali. E acabou sendo o último toque do jogador do Santos. É escanteio para a equipe do Juventude. Olha o Emerson Leão. Estava preocupado antes do jogo com o Juventude, preocupado com a partida, dizendo que o jogo não seria fácil. Como não é fácil o jogo do Cruzeiro, né? O jogo que a equipe do Santos está dando uma olhadinha lá, torcendo para uma derrota do Cruzeiro. Olha a bola para a área. E o Preto chegou a declarar: não vamos torcer para o Corinthians, vamos torcer para o Cruzeiro perder. Abertura de bola para o Renatinho. Dominou na esquerda, fez o toque ali para o Hugo. Apertou na marcação. O Renato conseguiu tocar na bola, mas a bola voltou. Deu uma balançada, uma pedalada. Não tem lá muita habilidade o Hugo. Ele tenta fazer o cruzamento, a bola desvia e fica com um novo escanteio.
torce para uma vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, para uma derrota do Cruzeiro à equipe do Santos, porque vencendo o jogo aqui, com derrota do Cruzeiro, fica tudo igual. Os dois liderando o campeonato com 61 pontos. O problema é que depois o Santos enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio e o Cruzeiro recebe a vitória, quer dizer, não é fácil não. Esse Hugo é aquele cara do Flamengo, né? Vai para a cobrança do escanteio a equipe do Juventude. A bola tocada com perigo, toca de cabeça pro gol. Gol do Juventude Índio, camisa número 3. E o torcedor do Juventude comemora a festa, a alegria solitária do torcedor do Juventude, que abre o placar aqui na Vila Belmiro aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois da cobrança de escanteio, nem precisou subir muito o Índio. Toque de cabeça na bola, ela foi para o fundo do gol do Fábio Costa. 1 para o Juventude, 0 para o Santos. Bom, ninguém avisou o Preto que tinha o jogador mais alto do Juventude logo atrás dele, 2 passos. E aí ele chegou atrasado para a marcação. Quando saiu do chão, a bola já estava na cabeça do Índio, que é bom nesse tipo de jogada. Um gol sem nenhuma chance para o Fábio Costa evitar. O Juventude consegue tudo aquilo que mais queria. Mal consegue segurar a bola. Falta agora do Hugo em cima do Reginaldo Araújo. E aí o time do Juventude, que mal conseguia segurar a bola no pé, consegue no escanteio o gol inaugural do placar. Quer dizer, tudo para virar um grande jogo daqui para frente. Você reviu lá a falta, o empurrão do Hugo, a falta cometida em cima do Reginaldo Araújo. Está preocupado o Márcio, a boa chance da equipe do Santos na sequência tentar o gol de empate. Autorizado, vai para a bola o Elando. Bateu direto para o gol, Márcio, com certa dificuldade, mas conseguiu segurar a bola com firmeza. O Juventude, que tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, chega ao gol através, portanto, do Índio, zagueiro de 28 anos, marcou o primeiro gol dele no campeonato, Eduardo. O Índio, o Marcelo, que hoje está vestindo a camisa 10, e o Maurício, goleiro reserva do Juventude, eles são os únicos remanescentes daquele empate 1 a 1 do jogo lá em Caxias, no primeiro turno, em maio. Então, quer dizer, mudou demais o Juventude por causa da campanha que vem realizando, né, desde o começo do campeonato, uma campanha fraca. E aí vai mudando, não encontra um marco, né, para iniciar uma arrancada e tentar fugir do rebaixamento. Mas sai daqui com um bom resultado, amigo. Bola deixada lá na esquerda para o Léo. Vai tentar o gol de empate aqui para o Santos. Apertou por ali o Renatinho. Conseguiu desarmar. Depois não evitou a saída de bola pela linha lateral. O autor do gol do jogo, o Índio. Aquele Índio que se destacou no próprio Juventude. Juventude campeão da Copa do Brasil de 99. O Índio foi para o Palmeiras. Não agradou no Palmeiras. Voltou para o Juventude. E o Juventude está descendo de novo, agora pela esquerda, tentou o cruzamento do Raoni, a bola desviou, foi pela linha lateral. 1 a 0 para o Juventude, gol marcado aos 9 minutos do primeiro tempo. Raoni também está improvisado no lateral do Plain. Raoni é meia, né, volante, está jogando no lugar do Marcão, está suspenso. E o Raoni é um jogador que mais para a defesa do que para o ataque. Talvez se o Plain utiliza algum jogador para cair no apoio pelo lado esquerdo, possa ser melhor utilizado para o Raoni ficar segurando melhor a defesa. Cobrança lateral na área, a bola, o torcedor chegou a dar uma chiada, o torcedor do Santos, que viu a bola na cobrança lateral quicar no meio da área. Só que deu certo para o Santos, porque vem puxando o contra-ataque. Vem o Léo, largou na esquerda para o Robinho. Robinho vai partir ali para cima do Donizete Amorim. Deu uma pedalada, tenta ajudar na marcação o Evandro. Olha o Robinho, conseguiu fazer o toque para o Léo, tá na área, abriu espaço, o cruzamento para a área. Olha o Renato, bateu para o gol, pegou mal na bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, você merece uma Kaiser. Olha como engatilhou o chute ali. O Renato tá voltando lá para a marcação. Renato, capitão do time, teve tempo de pensar, né? Deixou a bola quicar, mas pegou mal na bola, jogou pela linha de fundo. Completando a informação, Eduardo, os dois laterais titulares do Juventude estão suspensos. O Marcão, que é pela esquerda, e o Mineiro pela direita. Problemas nas laterais do time do técnico José Luiz Plain Filho. Na verdade, problema na defesa inteira, né? Porque vinham jogando como titulares na defesa. Os dois zagueiros, o Renato e o Dante, os dois considerados titulares, também estão machucados, né? E aí também não jogam
Quer dizer, toda a defesa, toda a linha de defesa da equipe do Juventude desfalcada. Foi para a dividida ali o Marcelo com o Preto. O Preto insiste. Conseguiu proteger. Robinho. Foi brigar lá no campo de defesa. Conseguiu toca de cabeça para o Léo. Vem para o jogo o Renato. Jogou na frente, perna direita. Que belo lançamento do Renato para o Robinho. Deu uma arrumada de cabeça para o William. Protegeu, tentou levar a marcação e levou a falta. Bem marcado. Recebeu uma ajuda, tá aí a repetição, a falta cometida pelo Léo Inácio. Que fez o caminho inverso do Raoni e do Donizete Amorim, né? São dois jogadores de meio campo. O Donizete surgiu no Cruzeiro como meia, virou volante, aí agora está cobrindo ali a lateral direita de vez em quando no Juventude. E o Léo Inácio, que surgiu no Flamengo, passou pelo Botafogo, sempre como lateral esquerdo, foi jogar no meio campo na equipe do Juventude. Mais uma falta frontal para a equipe do Santos. Vem outra bomba do Alex, perna direita. E a segunda vez ele acerta na barreira. A bola voltou para o próprio Alex. Ele mandou longe do gol do Márcio. Amanhã tem o troféu José Finkel de natação ao vivo para você no Sport TV. Amanhã começa a cobertura do Sport TV no troféu José Finkel de natação, que é o Campeonato Brasileiro Absoluto de Inverno. Uma das principais competições da natação brasileira. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha ao vivo todas as provas, todas as finais. Campeonato que vai até domingo, e até domingo, sempre pela manhã, você vai acompanhar ao vivo no Sport TV as finais, as equipes dos brasileiros buscando o índice para Atenas 2004. Aí o Índio fez o toque lá na frente, não tinha ninguém do Juventude, e a bola ficou ali com o Fábio Costa. Foi conduzindo a bola lá o Fábio Costa. E aí fez o lançamento. Agora tem que voltar para o gol o Fábio Costa. Dominou por ali o Hugo. Demorou. Não encontrou nenhum companheiro desmarcado. Quando tentou encontrar um companheiro desmarcado, fez o passe direto pela linha lateral. Como tá forte o Hugo, olha aí o gol. Ó, como é que o Preto chega atrasado, ó. Olha como torcedor. vibrou o torcedor do Juventude. Estava dizendo o Hugo, tá forte esse camisa 11 do Juventude. Eu lembro dele surgir esmirradinho lá no Flamengo. Olha lá. Canto esquerdo baixo do vídeo. Tá chegando ali de mansinho. Acompanhando a cobrança do lateral. Trabalho, né, de em reforço. Caxias, né? Ah, sim. Muita massa, tá né? fazendo bom, ele tá fazendo bem, o churrasco. Segundo a comissão técnica, ele tem 22 anos e pesa 73 quilos. Tá nervoso o torcedor do Juventude, que agora há pouco a gente viu comemorando o gol, mas deve estar feliz, né? O placar de 1 a 0 tá na frente. Tá sozinho, apenas a distância lá sendo protegido por 2 policiais, né? Tentou chegar lá o Reginaldo Araújo, mandou para longe o Neto, a bola voltou para o Reginaldo. Dominou, ficou no chão o jogador do Juventude, vem o cruzamento para a área, deu uma arrumada com o peito ali o Robinho, tentando trabalhar com o William, não deu certo a jogada. Na sequência a bola ficou com o Robinho. Puxou a bola o Robinho, bem marcado. Ficou na bronca lá o Renatinho, não gostou da falta marcada pelo árbitro. Olha a bola na área da equipe do Juventude, tentando abrir o espaço por ali. O Gerri, ele tirou o cruzamento, mas a bola desviou no Índio e foi pela linha de fundo. Foi no escanteio que saiu o gol do jogo, que vai dando a vitória para o Juventude até agora. Vai tentar o gol de empate. A equipe do Santos também no escanteio. A bola vem por baixo. Facilidade ali do Evandro de tirar de cabeça. Léo na movimentação de bola, você está vendo lá. Você viu lá o GR e o torcedor do Santos. Robinho. Na frente dele está o Donizete Amorim. Aí o Robinho, ele quer tirar o cruzamento, mas tá difícil. São 2, 3 na marcação. Ele conseguiu descolar o passe pro Léo, levou pro meio para bater de perna direita e jogar à direita também do gol do Márcio. Tá voltando aí o Léo. Olha só como ele conseguiu trazer pro meio e o chute de perna direita não foi legal, né?
Aí jogos em andamento, andamentos que começaram às 8h30. Você viu lá o resultado do placar de 1-1 entre Guarani e Flamengo. O lançamento lá fez apenas a proteção. O Alex para a bola ficar com o Fábio Costa. Reginaldo. Fazendo o lançamento lá o Reginaldo Araújo. Bola ficando com o Gerry. Ele não conseguiu dominar na primeira e de qualquer maneira ele deu um toque na bola, mas o passe não foi bom. Gelfer dominou. E aí o Preto pegou por baixo ali, pegou no tornozelo direito do Gelfer. Falta foi marcada, vai para a cobrança a equipe do Juventude. Se antecipou ali o Preto. Fez o toque para o Elano tenta dominar, proteger, recebeu a falta, tem pressa o Elano, placar de 1-0 Juventude. Bom lançamento lá na frente, veio o cruzamento. Botou na frente o William, bateu pro gol e bateu à esquerda do gol do Márcio. Apareceu lá na frente o Daniel para fazer o toque para a área. E o William foi se lamentar lá depois de errar esse chute. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft Penalty, a camisa que vai bem em todos os esportes. Jogo parado, vai para a cobrança da falta a equipe do Juventude. Ajeitando ali para a cobrança o Léo Inácio. Pedindo alguém na frente ali, está pedindo um companheiro desmarcado. Bom toque de primeira do Raoni. Olha o Hugo, bateu para a área, foi um chute ali para o meio da área, né? O cruzamento, mas foi um chute do Hugo. Mandou para longe o perigo aí. O Fábio Costa e o Raoni tentou o lançamento para o Hugo, o Hugo ficou na bronca. Não gostou do passe, o passe pegou no contrapé o Hugo. Dá o toque de cabeça, a bola chegando até o Gelfer, ele deu uma ajeitada na bola e fazendo toque aqui para o Marcelo. A inversão da jogada, mandando lá para o Renatinho. Tentou girar, a marcação dura do Robinho, o árbitro para, marca falta para a equipe do Santos, falta no Robinho. O Robinho fez a proteção no lance, olha lá, e estava limpo no lance. Aí o Renatinho segurou a bola com a mão ainda por cima. Aí o árbitro marcou, na minha opinião, corretamente a infração do jogador do Juventude. Está impedido, né, Robinho? O árbitro auxiliar aqui, o Marco Antônio. Tá marcando, né? Tá com a bandeira erguida, mas o árbitro, o Clever Assunção Gonçalves, mandou seguir. Agora ele para marcar uma falta pro Santos. Aí desistiu, o auxiliar desistiu de marcar o impedimento. Olha lá, ó, no toque. Olha lá, no toque o Robinho estava avançado, o auxiliar marcou, o árbitro prestou atenção só no lance. Olha lá. A marcação do Marco Antônio Martins não foi atendida pelo Clever Gonçalves. E aí depois ele marcou essa falta em cima do Daniel. Vai para a cobrança do Santos. Outra falta frontal, é a terceira. Preocupação do Márcio. Quer desesperadamente ali a barreira para a direita. Na cobrança o Elano e o Alex. Pois é, se o Elano dá um toquinho para o lado, tira da barreira, o Alex pode chutar de frente para o gol, sem a barreira. Já mandou duas na barreira. É. Ou então ele vai derrubar todo mundo, até machucar todo mundo. Aí o Elano que bate direto e também acerta a barreira. Bola volta para o Santos com o Preto. Partiu o lançamento. Posição legal do Robinho, não. Subiu a bandeira para marcar o impedimento. Agora a marcação do impedimento que foi atendida pelo Clever Assunção Gonçalves. A marcação do Marco Antônio Martins. E estava bem à frente lá o Robinho, né? Preto. Perdeu a dividida, jogada legal, botou na frente o Marcelo, rolou para a área, vem chegando o Hugo. Bola passou do Hugo e o Léo apareceu no meio da área para mandar o perigo para longe da área. Na sequência, posição de impedimento do Marcelo. Agora o impedimento marcado pelo Marco Antônio Gomes.
Passamos dos 24 minutos do primeiro tempo. O torcedor do Santos está cantando ali, mas o resultado não é bom. Placar de 1-0 para o Juventude. Gol marcado pelo zagueiro Índio aos 9 minutos. 9 minutos e meio. Conseguiu escorar ali o Gerri. Buscou a tabela com o Reginaldo Araújo. O toque foi muito forte. Foi lá brigar pela bola o Reginaldo. Na linha de fundo ele fez o cruzamento. E aí o árbitro está parando para marcar a falta. Marcando o puxão para cima do Reginaldo Araújo. Olha a repetição do lance ali, ó. Foi puxado pelo braço direito. Braço direito do jogador adversário puxando o Reginaldo Araújo. E o Leão está lá dando explicações. Daqui a pouquinho a gente vai conferir os resultados dos jogos em andamento. Olha o cruzamento para a área. De soco afastou o perigo, Márcio. A gente vai ver os resultados lá. E olha, o Cruzeiro está vencendo por 1-0. Resultado que não é bom para a equipe do Santos. O Santos ficaria 6 pontos atrás do Cruzeiro, mas aí o Coritiba fica com a faca e o queijo na mão para virar vice-líder. Quer dizer, claro, tem só como obstáculo o Vasco da Gama, e não é em casa, é em São Januário. Difícil, difícil. Mas com a motivação de poder ser vice-líder, ele vai para cima do Vasco. E mais, o São Paulo ganhando o Paraná hoje lá em Curitiba, encosta no Santos com 58 pontos. Quer dizer, o Santos precisa se preocupar muito com o seu jogo aqui. O jogo do Curitiba. Falou o Daniel de Paula, amanhã contra o Vasco, e você vai acompanhar nos canais Premier Esportes. Jogo amanhã às 8h30 da noite. Em 16 jogos na Vila Belmiro do campeonato, o Santos perdeu só 2 partidas. Para o Cruzeiro e para o São Caetano. Venceu 11 jogos e empatou 3. Eduardo. É o bom aproveitamento do Santos, não só no campeonato, mas sobretudo jogando em casa. Está tentando chegar ao Juventude. Vinha lá na velocidade o Gelfer e acabou segurando ali, ó, o Alex. Ó. Puxou o Alex e foi para o chão. O Gelfer levou o Alex junto. Falta cobrada. Já trabalha lá no campo de ataque, lá pela ponta direita o Elano. Com o drible. Vem o cruzamento para a área, direto nas mãos do goleiro Márcio. Pede um pouco de calma lá o Márcio. Olha só que bonita a jogada do Elano. Um corte para lá, outro para cá. E o cruzamento que não foi perfeito, né? Olha lá, direto nas mãos do Márcio. Agora é a vez do Fábio Costa trabalhar, fazer o lançamento. Buscou o Reginaldo Araújo, livre de marcação, ele dominou. Deu uma olhada para frente, se desloca o Gerri para receber aqui na ponta direita. Dominou e trouxe com ele a marcação. Tocou na bola o Evandro, é lateral para o Santos. Olha o Gerri fazendo toque para a área. E aí a bola passou por todo mundo. Vamos conferir então os resultados dos jogos em andamento. Os jogos até agora dessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 7 da noite, nós tivemos a vitória 2-1 do Atlético Paranaense no Internacional. Em andamento 1-1, Guarani e Flamengo. O Corinthians está perdendo para o Cruzeiro por 1-0 no Pacaembu. Goiás, o gol foi marcado pelo Maurinho, ex-jogador do Santos. E o Goiás está empatando em casa com o Fortaleza por 0-0. Ainda 1-1 entre Grêmio e Ponte Preta. E o Paysandu está vencendo o Bahia pelo placar de 2-0. Ainda temos Vitória 1, Criciúma também 1. São os jogos em andamento para você. Repetindo, o único jogo terminado hoje, a vitória do Atlético Paranaense 2-1 em cima do Internacional. Vem para o jogo a equipe do Santos. Vem com o Léo. Trazendo para o ataque o time que precisa empatar o jogo. Placar de 1-0 para o Juventude. Brigou pelo alto o Marcelo, o melhor para o Daniel. A bola com o Renato tocando lá na frente. Não conseguiu ganhar a marcação ali o Gerri. Foi desarmado. E aí a falta cometida em cima do Evandro, camisa número 5. Essa é a repetição da falta em cima do Evandro. Boa jogada individual do Hugo. Botou na frente, ia fazendo fila por ali. O Hugo, na entrada da área, ele buscou a falta, né? Ó. Foi para cima do Alex. O que achou aí, Daniel de Paula? Infração. Falta, é? Falta. A bola passou, o jogador não. Aquela jogada que no basquete seria falta, é? O Alex vai para bloquear a corrida
do Hugo. Olha só o lançamento. Agora quem corre é o Marcelo. Tá na área. Rolou pro meio. Pegou no contrapé o Gelfer. E aí o Reginaldo Araújo manda a bola pela linha lateral. Duas chances. Na velocidade teve a equipe do Juventude. Sem conclusão pro gol, mas com perigo. Achei que o Clever ia finalizar ali, ó. Chegou na medida para ele. Hugo. Marcação ali do Reginaldo. O árbitro para marcar a falta do Reginaldo Araújo em cima do Hugo, camisa número 11 do Juventude. Orientação do técnico Leão para os jogadores do Santos. Não levantarem a bola, para tocar a bola no chão. Lançamento para o Gelfer, tenta o toque para o meio da área ali onde estava o Marcelo. A bola bateu no Daniel e foi pela linha de fundo. É escanteio. É o Gelfer. Vai lá para a área o grandalhão Gelfer, 1,87 m, 22 anos. Grandalhão para o grandalhão, né? O Fábio Costa também está ali para sair do gol com as mãos. E aí certamente ganha do Gelfer. Vai para a cobrança do escanteio o Renatinho. Foi um escanteio aí desse lado que saiu o gol do Juventude. Renatinho, perna direita na bola, jogou com perigo. Olha o toque de cabeça de novo no mesmo lugar onde apareceu na hora do gol o Índio. O Gelfer tocou de cabeça, só que agora a bola foi pela linha de fundo. De novo o Preto, repara. Olha o Preto. Preto e o Alex atrás. Alex, né? Mas atrás não, porque o jogador protegeu bem o lance e subiu. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Renato. Fazendo toque lá na frente. A falta está marcada. E o Léo levantou indignado ali, querendo o cartão amarelo, que já estava na mão do Clever Assunção. Tomou uma bronca o Léo. E aí o cartão amarelo sendo mostrado para o Renatinho. Ó. Chegou por trás, derrubando o Léo. É um toque de leve ali por baixo no Léo. Renatinho levando o cartão amarelo. Uma boa falta para o Santos. Se soubesse cobrar o Léo, né? Horrível a cobrança do Léo. Vai voltando aí o Alex. Estava esperando o cruzamento. A bola foi pela linha de fundo. Torcedor ali, ó. Deve ficar indignado o torcedor, né? O jogador não treina a semana inteira a bola para a área. Chega na hora do jogo, faz isso. Amanhã tem troféu José Finkel de natação ao vivo para você no Sport TV a partir das 10 horas da manhã. O Santos chega lá pela esquerda com o Robinho. Passou pela marcação, fez o toque no meio onde estava o William. Antes do William poder dominar, veio o corte lá do Evandro. Partiu o lançamento do Léo Inácio, não tinha ninguém do Juventude lá. E ainda ficou reclamando. Ainda reclamou do Leone lá. Do Raoni, perdão, o Léo Inácio. Nem se fosse velocista, chegaria na bola o Raoni. Elano. Procura ali um companheiro desmarcado, preferencialmente lá na frente. Como não encontrou ninguém, foi para o lance individual. Agora fez o toque mais à frente para o Reginaldo Araújo. Volta para cima do Reginaldo Araújo. Que teve bronca ali do árbitro. Não sei se para o banco de reservas. Não para o Leão, porque o Leão está mais para o meio de campo. Ou então para o jogador do Juventude. Foi para o jogador do Juventude. Raoni, né? Raoni subiu agora lá na área para tirar de cabeça. A bola fica com o Santos, com o Robinho. Volta o jogo até onde está colocado o Gerry. Partiu o lançamento para o Elano. O Elano fez um toque mais à frente para o Renato. Olha o lançamento para a área. Toque de cabeça do Alex. Não cabeceou bem. Ela foi longe do gol, sem nenhum perigo para o Márcio. Aí a repetição. Alex de cabeça, estava desequilibrado, não conseguiu tocar na bola como gostaria. Chegou até, abriu. Não, será que está funcionando o radinho ali? Acho que não está funcionando direito o radinho do José Luiz Plain Filho, o técnico do Juventude. É mesmo assim, ele está com bom humor. Daqui a pouco a torcida começa a ficar brava com os jogadores do Santos, vai voar pilha para dentro do campo, ele pode arrumar uma pilha nova para usar o radinho. Olha o Robinho.
Fazendo toque ali para o Elano, chegou rasgando, chegou por baixo o Raoni, mandando para longe, mandando pela linha lateral. Claro que isso é uma brincadeira, mas na verdade a torcida do Santos não suporta o time perdendo para um time que é inferior ao Santos e jogando em casa da maneira como está, com essa dificuldade para chegar ao gol do Márcio. A torcida logo se irrita, o que é exigente a torcida do Santos, toda a torcida, né? Jerry tentou o toque, a bola ficou com o Léo. Volta o jogo pro Daniel. Girou para cima do Marcelo, vai para o lance individual. O Daniel exagerou, né? Aí quando fez o passe errado. Renatinho deixa a bola pro Donizete Amorim. O lançamento era pro Marcelo, cortou de cabeça o Preto. A bola fica com Juventude, mas tá difícil. No bate-rebate, o Robinho tá brigando pela bola, conseguiu ficar com ela e deixar de lado pro Léo. Aparece pelo meio ali para receber o Renato. Começou bem os primeiros minutos o Renato. Deu uma sumida o Renato. Bola chegando até o Preto. Elano, se quiser, tem aberto na direita o Reginaldo Araújo. Preferiu o toque curto com o zagueiro Alex. Vai para frente o Alex. Deixa na direita, foi para a área o Alex. O Reginaldo Araújo mandou para lá. E o Neto tirou no meio do caminho. Ganhou a jogada o Elano. Só no primeiro lance. No segundo acabou perdendo. Agora pode dar um bom contra-ataque para o Juventude, hein? Olha o lançamento na esquerda. A bola chegando para o camisa número 11, o Hugo. Ele encarou a marcação do Elano. Ganhou. Vai-se embora o Hugo. Deu uma olhada para a área. Vai pintar cruzamento fechado. Entrou o Gelfer e mandou pela linha de fundo. Com o desvio. Ou do Fábio Costa. Do Preto. Preto chegava na marcação. Veio no carrinho Preto. Chegou dividindo ali com o Gelfer e com o Fábio Costa. É escanteio. Aí o atacante Gelfer está incomodando. O Leão está cobrando mais a animação do time. Está incomodando a defesa do Santos, o Gelfer. Artilheiro do time, tem 7 gols marcados. Olha o Renatinho, mandou para a área na mesma jogada, né? Agora saiu do gol o Fábio Costa para ficar com a bola. Parece tão fácil, né? É, aí a torcida fala, ufa, finalmente saiu Aleluia. Conseguiu uma saída de gol, né? Bola jogada no meio, dominando o Jerry. Deu um tranco ali, um corte para cima do Hugo e deixou de lado com mais liberdade para trabalhar o Daniel. Acho que o Fábio Costa cansou de confiar na dupla de zaga e foi lá para fora buscar essa bola. Deixa que eu vou mesmo. Abriu os braços lá o Robinho, querendo um companheiro desmarcado. Ele jogou para a área, o toque de cabeça. Me pareceu o toque de cabeça do Raoni. E é o que vai marcar o árbitro. Ah, mas a bola, tocou, eu vi que a bola tocou no Elano. Elano, saiu de reta, quer dizer, tocou no jogador do Santos. Bateu no Raoni, depois no Elano e o árbitro marcou o escanteio. Cobrança do Jerry. Afastou de soco o Márcio. O rebote do Santos com o Robinho. Ameaçou o chute, preferiu fazer abertura de bola na direita. Domina o Jerry. Deu uma pedalada para cima do Evandro. Trouxe para o meio, perna esquerda, mandou para a área. O Índio afastou. Vamos ver o rebote. Não conseguiu dominar o Reginaldo Araújo. O torcedor do Santos. O Reginaldo Araújo não pode errar um lance, né? Que o torcedor do Santos fica na bronca com o Reginaldo Araújo. Tem jogador que não agrada o torcedor, né? Ele não consegue cair nas graças do torcedor. Ao contrário de outros que, mesmo sem ter grandes atuações, tem um carinho do torcedor. Um que não tem jeito, né? Hoje está no banco de reservas do Santos. O torcedor não engole, é o Rubens Cardoso. Olha a abertura para o Reginaldo Araújo. Tirou o cruzamento. Não conseguiu fazer o chute para o gol ali o Elano. Bola volta para o Alex. Fazendo o toque para o Robinho. Deixou a bola passar para o Reginaldo. Mandou para a área. Faltou pouco para alcançar o William. Bola saiu, é tiro de meta apenas para o goleiro Márcio bater. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica, não fique duro com DDD e DDI. Chame logo o Super 15. Agora, Eduardo, indiscutivelmente, o melhor jogador em campo é o Alex, né? Além de defender, ele chega na frente para armar o time, vai para a área finalizar, cobrando faltas, quer dizer, é o dono do time até agora, só que o time dele está perdendo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de ímpeto para tentar resolver a situação, porque daqui a pouco no contragolpe o Juventude acerta e marca o segundo, aí complica mais ainda, né? Aí o William conseguiu fazer o cruzamento, mas a bola foi muito forte. Vai tentar a jogada lá pela esquerda do Robinho. A tradicional pedalada do Robinho.
E é tiro de meta para a equipe do Santos. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha as emoções ao vivo do torneio José Finkel de natação. É o Campeonato Brasileiro de Inverno, né? O Campeonato Brasileiro Absoluto de Inverno. Os brasileiros buscando índice para Atenas 2004 e você começa a curtir a partir de amanhã. De amanhã até domingo, o troféu Finkel de natação aqui de Santos. A cobrança do lateral, o Raoni. Gelfer protegeu, veio por baixo ali o Reginaldo, tocou na bola. O lateral é da equipe do Juventude. Está sendo bem vigiado, bem marcado o Gelfer. Reginaldo Araújo ali para cima dele. Agora foi desarmado pelo Reginaldo Araújo, a bola não saiu, tentou sair para o jogo Elano e não conseguiu. Raoni mandou na entrada da área ali para o Marcelo. Dominou, deixou para o Hugo, o chute saiu cruzado e passou direto. Cruzou a área e foi direto pela linha de fundo. E vou te dizer uma coisa, hein? Não é difícil do time do Juventude marcar o segundo gol, não. Aliás, está mais fácil para o Juventude marcar o segundo do que de tomar o primeiro. Pelo seguinte, é um time que está jogando tão certinho com os seus jogadores de defesa. O Evandro fixo ali como um terceiro zagueiro na frente da dupla de zaga. Os laterais praticamente não descem. O Raoni se aventura de vez em quando, mas o Hugo fica. Quer dizer, tem... Olha aí. Chegando com o perigo a equipe do Santos, não conseguiu dominar o Reginaldo Araújo. A gente viu lá o resultado, Guarani na frente do Flamengo em Campinas. Guarani 2, Flamengo 1. É verdade. E aí, o que acontece? Esse cidadão aí, ó, o Gelfer está isolado na frente. O Plain foi inteligente em escalar o Renatinho ao invés do Léo Manzi, né, Leonardo Manzi, porque ele sabe, o Leonardo Manzi não ia me ajudar a marcar lá na lateral junto com o Donizete Amorim para funcionar de ala, quer dizer, marcando e depois saindo para o apoio com o Donizete ficando também. Então tem 6 jogadores fixos para marcar, porque o Léo Inácio também se aventura pouco. Então quando desce, se descer bem distribuído e pegar um zagueiro ou 2 jogadores do Santos de defesa lá na frente tentando pressionar e num contragolpe bem distribuído, bem lançado, o time do Juventude chega cara a cara com o Fábio Costa, amigo. Aí para segurar, pode botar o Beckenbauer, Johan Cruyff, não segura. Donizete Amorim batendo para frente, fez o toque de cabeça. O Hugo, a bola chegou na direita. Foi para a jogada ali o Renatinho, foi bem por baixo, né, o Léo para fazer o desarme. Bem na marcação, Léo. Tenta puxar o contra-ataque o Renato, errou o passe, vai para mais uma tentativa de passe o Renato. Foi para a dividida. Olha o Renato. Esticou a perna lá, não conseguiu fazer o toque. A gente viu lá o placar de 2-1. O Guarani já marca o terceiro, já está vencendo por 3-1 a equipe do Flamengo. Se desequilibrou lá depois de ser tocado o Elano. A foto está marcada. E aí a repetição, você vendo a imagem recuperada. Se analisou 1 minuto de acréscimo. Clever, Assunção, Gonçalves. Vamos até os 46. O jogo foi corrido, né? Não tem necessidade realmente de dar mais do que 1 minuto nesse primeiro tempo. Placar de 1-0 para a equipe do Juventude. Resultado importante, vai para o intervalo, vai poder acertar o time tendo essa vantagem de 1 gol. Bom resultado para a equipe gaúcha. Léo Inácio fez o toque lá para a direita. Só escorou o Renatinho, o Donizete Amorim. Ali o Índio trabalhou com o Neto sinalizou lá na frente e fez o lançamento. Ele parece que sinalizou assim, eu vou tocar lá onde não tem ninguém. Aí jogou nos pés do Alex. Elano no lançamento, posição legal do Robinho, ele domina na entrada da área, tenta livrar o lance, limpar o lance de 3 adversários, William perdeu o gol. Na boa jogada do Robinho contra 3 adversários, conseguiu deixar o William de frente para o gol, ele e o goleiro. Aí você viu o que o William fez, mais uma vez, passe do Robinho e a conclusão para fora do William. Olha como conseguiu ganhar de 3 adversários lá o Robinho. Vamos dar mais um giro aí nos resultados nesse finzinho de primeiro tempo, enquanto fica se lamentando o Williams. Resultados dos jogos em andamento: Guarani 3, Flamengo 1.
Em São Paulo, 1-0 para o Cruzeiro. 1-0 para o Fortaleza, fora de casa contra o Goiás. O Grêmio está empatando com a Ponte Preta 1-1. E olha só a goleada do Paysandu, 4-0 para cima do Bahia. E o Vitória está empatando em casa com o Criciúma pelo placar de 1-1. Tem ainda a vitória do São Paulo, 2-1 em cima do Paraná. Esse jogo começou junto com o do Santos aqui às 9h40. E a Ponte Preta já empatou com o Grêmio. O placar está 2-2. O Grêmio fez 2-1, a gente viu lá 1-1. O Grêmio fez 2-1 e a Ponte Preta empatou 2-2. Duas equipes que ainda... O Grêmio, né, seriamente ameaçado pelo rebaixamento, é o último colocado. E a Ponte Preta ganhou agora um pontinho do jogo. Ganhou 3 pontos, né, do jogo do Paysandu. O Paysandu que foi punido pelo STJD. Mas ainda ameaçada pelo rebaixamento da Ponte Preta. Agora um pouco mais... Respira um pouquinho mais aliviada com 37 pontos, né, na 17ª colocação. Agora subiu a bandeira para marcar o impedimento do Robinho. O Cleber Assunção Gonçalves vai confirmar a marcação do seu assistente, o Marco Antônio Martins, está aí, ó. Olha a repetição. Estava impedido, né? Lance difícil, que a bola partiu de muito longe, mas eu achei que ele estava um pouquinho avançado. Pela diferença de corte no gramado, eu achei que ele estava pouquíssima coisa avançada. Olha como o jogo ficou feio ali na lateral. E o Leão, que sabia defender muito a bola com as mãos, ele disse que não joga agora mais nem pelada. Ele ali usou os pés. O técnico do Santos, o Emerson Leão. O Leão que vê agora a sua equipe descer lá pela esquerda com o Léo. Bonito corte. Botou na frente, vai na velocidade e acabou adiantando demais, né? Daniel vai fazer o lançamento para pegar aqui na meia direita o Elano. O Elano correu, mas não conseguiu alcançar a bola. E apita o árbitro Cleber Assunção Gonçalves. O final do primeiro tempo na Vila Belmiro. Vai vencendo o Juventude 1-0 para cima do Santos. E alguns torcedores, vários torcedores, vaiam a equipe. Jogada ensaiada? Não, sempre no escanteio, a gente sempre procura descer para tentar o cabeceio. E graças a Deus estava no momento certo e fui feliz no cabeceio. Ok, aí está o Índio, capitão e zagueiro da equipe do com a número 15. E saiu o GR para a entrada do Wellington, com a camisa número 16. Alexandre, o que foi que aconteceu com o time? O que foi? Qual é a mudança? Realmente o time não fez o primeiro tempo bom, né? O professor falou tudo que tinha que falar no intervalo e agora vamos procurar fazer um segundo tempo em busca do resultado. Você entrou porque o time está perdendo muito a segunda bola, é isso? Também e para pegar mais aqui no meio. E o Wellington? O Wellington para dar mais velocidade no contra-ataque. Bom, Daniel, no seu bola de cristal, o Santos deveria entrar com o Douglas ou o Wellington. O Wellington veio e o Alexandre veio a tiracolo. O GR não estava muito bem, mas eu acho que ele poderia mudar um pouco mais, já que ele tem esse recurso, já usou várias vezes. Deixou o Reginaldo, que é um jogador da posição, está voltando hoje para o time, né? Ficou fora contra o Cruzeiro por suspensão. De repente ele pode ganhar ritmo já no segundo tempo e ser útil para o time do Santos. É uma boa iniciativa essa do Leão. Tá tudo ok ali pro Cleber Assunção Gonçalves, o árbitro mineiro. Ele vai autorizar o reinício de jogo aqui na Vila Belmiro. Apita Cleber Assunção Gonçalves. Bola em jogo para o segundo tempo. Saída para a equipe do Juventude. Já parte o lançamento lá para o ataque na direção do Marcelo. Pintou o corte do Alex. A bola sai a lateral da equipe do Juventude. Tá aí uma das alterações do Emerson Leão. A entrada do número 15, Alexandre. E a saída do Daniel, número 5. Aí vem o passe, a bola tocada lá na frente pela equipe do Juventude. A tranquilidade do Preto, não por muito tempo, já vinha fechando o Gelfer. E a bola saiu pela linha de lado, lateral é do Juventude. A outra alteração do Emerson Leão para a segunda etapa. Você viu lá o número 16, o Wellington, que entrou no lugar do número 10, o Jerry. Conseguiu evitar a saída de bola. O Léo mandou lá para o campo de ataque. E o Evandro mandou de volta. Subiu meio desajeitado lá o Alexandre, o Preto tocou na bola. E o Alexandre vai para a cobrança da falta. Você está revendo lá. O Alexandre deu a falta do Renatinho Barazal. O Alexandre é muito parecido com o Preto, o zagueiro do Santos. A diferença é um esparadrapo no pulso esquerdo. E é claro, a numeração. Partiu o lançamento, apenas acompanha o Alex. Protege ali para a saída do Fábio Costa, que dá um bico na bola. E joga para a lateral. Aí o Fábio Costa.
São os primeiros movimentos de bola em jogo nesse segundo tempo. Placar de 1-0 para o Juventude. E primeiros minutos de bola em jogo já são suficientes aí para reclamações do Emerson Leão, o técnico santista. Tá aí confirmando para você. Você viu lá de novo a alteração do Wellington no lugar do Gerry. Tocou de cabeça o Wellington. Bola chegando para o Elano. Tá meio difícil ali, meio atrapalhado. O Elano, ele conseguiu ficar com a falta que foi rapidamente cobrada pelo Alex. Tá aí a repetição da falta. Falta do Hugo. Lançamento chegando com tranquilidade nas mãos do goleiro Márcio. Raoni deixou de lado o toque do Léo Inácio. Pintou o corte, mas não chega para ninguém do Santos. O Neto voltou. Você conferiu lá a alteração do Alexandre pelo Daniel. Márcio, de qualquer maneira, lá para o campo de ataque. Toque de cabeça do Gelfer. Essa bola não vai dar para chegar. O camisa número 11, o Hugo, lateral. Vai para a cobrança ali o Reginaldo Araújo. O Santos que nessa partida busca 2 recordes, né? Primeiro, em número de vitórias do Santos em uma edição do Campeonato Brasileiro. Até agora o recorde pertence ao campeonato de 73, quando o Santos marcou em 17 jogos. Teve 17 vitórias, mesmo número que o Santos tem hoje, né? Em seus 31 jogos. Falta uma vitória para chegar ao a 18ª vitória e aí se tornar o Campeonato Brasileiro de 2003 como o que mais conquistou vitórias a equipe do Santos. O outro recorde em número de gols. Já eu falo para você os recordes do Santos em número de gols. Aí a bola lançada lá no fundo de campo para o Hugo. Conseguiu fazer o cruzamento do meio do caminho. Fez o corte o Alexandre. Bola tocada pela linha de fundo. É escanteio que favorece a equipe do Juventude. O escanteio vai ser cobrado ali bem pertinho do técnico José Luiz Plain. Você acompanhou ali. Vai para a cobrança o Renatinho. Sempre quando o escanteio pelo lado esquerdo, a cobrança é do Renatinho. Olha a movimentação do Índio. Bola chegou até o Hugo, a devolução para o Renatinho. Agora ele joga para a área. Bola vai chegando para o Gelfer. Foi para a dividida. Tentou arrumar ali para o Renatinho. No bate-rebate. Mandou para longe o Alexandre. Bola fica com a posse de bola do Juventude. Vai começar tudo de novo. Neto, de qualquer maneira, bateu para frente. Por que o zagueiro não domina e não vê para onde vai tocar essa bola? O Neto parece que fechou o olho e mandou a bola para frente. A bola ficou com o Santos. E pegou ainda desarrumada a defesa do Juventude. Olha o Léo. Tá aí o Robinho. Ele para na frente do seu marcador ali, o Donizete Amorim. Balançou o corpo. Ainda o Robinho toca um pouquinho mais atrás para o Léo. Volta o jogo ainda mais. Alexandre. Deixa na direita para o Reginaldo Araújo. Olhou para o gol para tentar bater. A marcação do Hugo já estava para cima dele. E o árbitro agora marca um empurrão. Falta que favorece a equipe do Santos. E o Santos levava vantagem lá, né? Os dois jogadores ficam caídos ali. O Renato vai se levantando. Olha só como foi com o joelho o Raoni ali nas costas do Renato. Tá sentindo dores também ali o Raoni. Olha a repetição, joelho esquerdo nas costas do Renato. Essa é aquela pancada que amanhã vai doer, depois de amanhã vai continuar doendo. Ainda fica sentindo dores o Renato. Na cobrança o Elano jogou com perigo, toque de cabeça do Renato e a bola vai pela linha de fundo. Teve a chance o Renato, mesmo com as dores nas costas, depois da pancada que tomou. Subiu lá o Renato e tocou de cabeça pela linha de fundo. A bola passou muito perto. O Márcio ali, o goleiro do Juventude, não poderia fazer nada. Estive hoje com Dadá Maravilha no programa Arena Sport TV e ele parava no ar, como tentou parar agora o Renato. Quer dizer, uma jogada que ele apareceu atrás dos jogadores principais para esse tipo de jogada do Santos, né? O Alex principalmente. E aí teve que esperar a bola chegar e deslocou bem. Só que tirou tanto do goleiro que tirou também da trave.
Agora, o Renato que apareceu só agora no jogo, né, Moreno? Tá tão bem fechado o time do Juventude que nem o Renato não tá conseguindo jogar. O Elano não tá produzindo quase nada. Então tá muito difícil pro time do Santos hoje. Como sabia cabecear o Dadá Maravilha, né? Olha o cruzamento para a área. Essa bola não saiu. Fez o domínio o Robinho. Rolou para quem vem de trás e o Renato bateu, a bola desvia e vai buscar o Márcio. A bola desviou no Neto e o Márcio ainda conseguiu chegar na bola. Olha que bola complicada. Estava atento ali o Márcio. E foi mais uma tentativa, a primeira com a cabeça e agora com o pé do Renato. Está buscando o gol de empate o Santos que busca recorde de gols nesse Campeonato Brasileiro. Até agora o campeonato, vamos ver essa descida. Vamos ver a descida ali com o Wellington. Botou na frente a chegada do Santos, a bola batida pelo William, a grande defesa do Márcio. Olha o William, chegou na frente, bico na bola, fechou o ângulo duas vezes o Márcio para mandar pela linha de fundo. Cadê o pé esquerdo aí do William, né? Primeiro com o William, depois apareceu o Robinho para bater na bola e duas vezes o Márcio salvou o Juventude. Duas vezes consecutivas. Vai ter que tentar salvar mais uma vez. Subiu lá, deu um soco na bola com a mão esquerda e mandou a bola para longe o Márcio. Teve trabalho agora o goleiro do Juventude. Aí a cobrança fechadinha do Elano. Você vai revelar o soco na bola. Tapinha, né? Do goleiro Márcio. Acabou empurrando lá o Robinho. Falta marcada para a equipe do Juventude. Até agora o Campeonato Brasileiro que o Santos mais marcou gols foi em 2002, no ano passado, quando marcou 59 gols. E teve uma média de 1,9 por jogo. Hoje o Santos tem 57 gols marcados, ou seja, 2 gols para empatar o recorde. 3 gols para fazer do Campeonato Brasileiro de 2003 como o que o Santos mais marcou gols. Vamos ver se consegue. Vai estar difícil de conseguir isso hoje, né? Maior artilheiro do Santos em campeonatos brasileiros, Serginho Chulapa, com 38 gols marcados. E a melhor média de gols do Santos foi conquistada em 1984, quando marcou 39 gols. Média de 1,95 gol por jogo. 84 ano que o Santos conquistou o Campeonato Paulista, né? O árbitro parou para marcar uma falta do Evandro em cima do Renato, falta que você está revendo. Falta clara que gerou reclamação do Evandro pela marcação e aí gerou reação um pouco enérgica do Clever. Tentando não perder o respeito ali dos jogadores, né? Bronca do Clever, Assunção Gonçalves, o árbitro da partida. Boa oportunidade para o Santos. Vamos ver quem vai para a cobrança. Se é o Elano, se é o Alex, se é direto para o gol. Se o Elano vai rolar a bola para tirar essa bola da barreira para a pancada do Alex. Vai direto. Bomba do Alex, a bola desvia no meio do caminho e não chega até o gol. Vai saindo pela linha de fundo, é escanteio. Não, tiro de meta, bateu no jogador do Santos. Olha lá, o Léo tá louquinho para bater o escanteio, mas desviou na segunda barreira feita pelo Santos. Ao invés deles pularem, porque o Alex bate, ela é um pouco rasteira. Se todo mundo sai rápido, é que a bola vem tão forte também, né? Que às vezes para falar é fácil. E aí se eles saem ao tempo, a bola vai no gol e com a força que ele põe na bola, o veneno que a bola vem, acaba dificultando para o goleiro, como já dificultou uma vez no começo do jogo. Só que a bola desviou no jogador do Santos. Agora subiu a bandeira para marcar o impedimento do ataque santista. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, você merece uma Kaiser. Tá fazendo festa o torcedor santista, apesar do resultado. É de 1-0 para o Juventude. É que o torcedor está nas arquibancadas, né, Daniel de Paulo? Ele está vendo o Santos tocar a bola com qualidade, chegar, criar situações de gols, mas está faltando gol, né? É o Jogos em andamento. Guarani 3, Flamengo 1. Corinthians continua perdendo para o Cruzeiro por 1-0. Vitória também fora de casa do Fortaleza 1-0 sobre o Goiás. O Grêmio está empatando com a Ponte Preta por 2-2 e o Paysandu está goleando o Bahia por 4-0. Em Salvador, jogo encerrado, Vitória empatando lá 1-1 e o jogo em andamento, olha. São Paulo 2-1.
O jogo encerrado também, o jogo começou às 7 da noite, vitória do Atlético Paranaense, 2-1 de virada em cima do Internacional. Você perguntava da torcida, né, que tá vendo o Santos tentar tocar bola, tentar chegar, mas tá difícil sair o gol, porque é um jogo de paciência. Claro que não precisa ter paciência, não pode, né, ter paciência até o final do jogo. Se o Santos perde 2 pontos aqui hoje, por tudo isso que você acabou de ler na tela, quer dizer, fica complicado. Em 2 rodadas o Santos, que era primeiro colocado, se o Coritiba ganha amanhã e o São Paulo confirma hoje, o São Paulo cai de primeiro para 4º lugar no Brasileiro. E aí já começa a ameaçar a classificação para a Libertadores, né? Até para Libertadores. Lembrando que por enquanto, na verdade são os 3 primeiros que vão para a Libertadores. Como entre os 3 primeiros está o Cruzeiro, então são os 4 primeiros que vão para a Libertadores, já que o Cruzeiro tem vaga garantida por ter vencido a Copa do Brasil. E aí o Brasil ganhou mais uma vaga da Comebol, né, para a Libertadores do ano que vem, só que ainda não foi definido o critério. Aí está o grande erro, né? O critério de classificação, se é mais um do brasileiro, se é o vice da Copa do Brasil, se é o Santos, que teve melhor campanha, que foi o brasileiro de melhor campanha na Libertadores. Finalista. Olha a cobrança do Alex. Verdade, o Alex só acertou a primeira cobrança, né? No comecinho do jogo ele mandou uma bomba que obrigou o Márcio a fazer uma boa defesa. E o Elano está sentindo aí, hein? O Alex tem 4 gols marcados no Campeonato Brasileiro, 2 de cabeça e 2 de falta. E o Santos realmente está de olho nessa vaga aí da Libertadores. Está pleiteando essa vaga aí por ser vice-campeão da Libertadores. Sabe o que eu acho? Que aí já foi, né? Já foi vice-campeão, já chorou a derrota, quer dizer, não valeu nada a derrota, o vice-campeonato. De repente, meses depois vai valer? É porque mesma foi o coisa o melhor Flamengo, brasileiro. né? O Campeonato Brasileiro está em andamento. Então esse sim pode valer ainda. Por isso tem que ter mais uma vaga para o brasileiro. Porque até terminar a Libertadores da América, né? Tava lá escrito que... Não tinha nada escrito que o vice iria para a Libertadores. Né? Aí vem um chute cruzado para a área. Fez o corte o Neto. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Santos. Para animar ainda mais o torcedor santista. Vai para a área o William, fica por lá também o Robinho, o Índio, o zagueiro do Juventude, está por ali rondando a área, buscando o seu para marcar. Vem bola para a área do Juventude. Tirou de cabeça o Índio. E a bola sobrou por ali com o Hugo. O Hugo conseguiu fazer o toque de cabeça, o Índio domina e faz o lançamento. E um ótimo lançamento para o Marcelo. Vamos ver se chega na bola antes do Fábio Costa. Não. E a segunda bola continua sendo do Juventude, defensivamente sobretudo. O Leão tentou acabar com essa falha, né? Colocando o Alexandre aí no lugar do Daniel. Aí o lançamento vai lá na direção do William. O árbitro marcou a falta foi rapidamente cobrada pelo Robinho. A bola chegando até o Léo. Vai para o lance individual. Conseguiu passar pela marcação, escapou da falta e fica com o escanteio a equipe do Santos. O técnico Emerson Leão. Oi, Barazal. Já pediu para o Robinho atuar mais pela esquerda aqui. E é pela esquerda o escanteio do Santos. Léo na cobrança, subiu de cabeça o Alex e acabou se machucando ali, hein? Ele cabeceou o adversário. Cabeça com cabeça, está sentindo lá na área o Alex, está se levantando para sair da posição de impedimento. Vem cruzamento para a área da equipe do Juventude, a bola sobrou para o Léo e ele mandou para longe do gol. Bola caiu no pé esquerdo do Léo, que é o bom. Mas uma bola complicada, né? Com os jogadores à frente, ele tentou bater para o alto. E jogou demais para o alto. Olha, no cruzamento, no belo cruzamento do Renato. E na passagem ali você viu, ainda se recuperando das dores do Alex, parece que está tudo bem com ele. Tem bola demais em campo. Rapidamente ela foi mandada para fora lá pelo Marcelo. E toca a bola aqui para o Santos. Tá boa a vida desse Gandula aí, não? Vai mudar o Santos. O técnico Emerson Leão coloca no aquecimento o número 18, Marcelo, atacante. Só se for para tirar o William, né? Fazendo alongamento aí o Marcelo. É o 4 que sai, Reginaldo.
E aí ele deve colocar o Elano, né, pela direita. É, mas aí se o Elano for ajudar com a qualidade, com a técnica que tem, na qualidade do passe, da distribuição, olha ele aí, ó. Tá aqui pela meia esquerda. Fazendo passe lá para a área para o Léo e ele foi derrubado, o árbitro mandou o jogo seguir. Bom, a primeira impressão que eu tive foi de pênalti, vamos ver agora. Vamos ver a repetição. Eu também tive a impressão do pênalti para cima. Pênalti. Pênalti claríssimo e ele estava perto. Eu achei que ele ia dar vantagem e não deu, não. Aí dá o cartão amarelo pro Elano, por reclamação. Pênalti para mim foi claro. Que bela bola do Elano pro Léo, ó. Não tinha nem por que ele perder o lance ali, né? Falta em cima do Léo, dentro da área seria pênalti. Pênalti seria cometido pelo Donizete Amorim, só não foi cometido, mas não foi marcado. Foi mostrado o cartão amarelo aí pro Elano por reclamação, queria aquela marcação do pênalti. Mas vem o Santos de novo, com o Léo, mandou para a área. Fez o cruzamento ali já na área. O Léo, ele voltou, evitou a saída de bola, são 2 adversários ali na marcação. E o último toque agora foi do Léo. Você está revendo de novo o pênalti para cima do lateral esquerdo do Santos, que não foi marcado. Pênalti do Donizete Amorim. Aí insistiu o Santos. Santos começa a crescer na partida. Tenta pressionar, tenta encaixotar na defesa a equipe do Juventude. E tem outra falta a equipe santista. Igualzinho o lance do pênalti praticamente. Agora falta fora da área, mais fácil marcar, né? Foi um pouco mais assintosa, foi um pouco mais clara do que a do pênalti, mas falta do mesmo princípio. Do Neto. E na jogada ali agora o Raoni, número meia dúzia, recebeu o cartão amarelo. Eu achei que o Clever agora interpretou diferente. Agora já pensou se o Santos perde o jogo? Vai reclamar o Léo ou não? Acho que não. Vai para cobrança o Elano. São 3 jogadores do Juventude na formação da barreira. O Clever Assunção já autorizou. Perna direita do Elano, direto pro gol. Ela foi na trave. No travessão a cobrança do Elano. Tava no lance ali o goleiro Márcio. Mas não sei se ele tava no lance ali. Mas a bola foi no travessão, na parte ainda de cima do travessão e foi pela linha de fundo. Aí a alteração sendo processada nesse momento na equipe do Santos. A saída, portanto, do Reginaldo Araújo, número 4. A entrada desse aí, o número 18, o Marcelo. Mas quem vai jogar pela lateral, pelo que está sinalizando ali o Elano, conversando com o Leão à distância, e pelo que já se posicionou, deve ser o Wellington, que inclusive já fez esse papel no time do Santos. O próprio Renato vai dar a proteção ali. Para o Elano se aproximar da área, para ele ficando próximo, bate bem no gol, é um cara que tabela bem. Mudou o Juventude, saiu o Renatinho, número 2, para a entrada do Camassola. Essa é a pronúncia correta, número 15, Camassola, número 15 no Juventude. Naquela jogada do cartão amarelo, o Elano apenas tomou o amarelo, o Léo estava por lá, mas não recebeu o amarelo. E o Elano sim recebeu o terceiro amarelo, está fora do próximo jogo. Jogo complicado em Porto Alegre contra o Internacional. O Elano que já recebeu 9 cartões amarelos no campeonato. Vai ser a terceira partida por suspensão. O Elano que nunca foi expulso em campeonatos brasileiros pelo Santos. Nunca levou um cartão vermelho. Robinho. Para o lance individual, no meio de 3 adversários. São 4 agora que vão acompanhando o Robinho. Ele fez o toque e acabou errando. Deu de graça ali para o Hugo. Mas impressionante como os jogadores do Juventude foram para cima do Robinho. Lembrando até aquele lance da Copa do Mundo de 2002. Aí a confirmação da alteração, Camassola entrando no lugar do Renatinho. Aquele lance da Copa do Mundo, Brasil e Turquia, semifinal. E os turcos, 4 turcos indo para cima da marcação, indo atrás do Denilson. Bola ficando aí com o Elano. E fica caído, fica sentindo muitas dores no gramado, o Léo. Fez o lançamento lá o Wellington. O Léo tá sentindo ali, colocou a mão no lugar onde não é muito comum o jogador voltar para o jogo, hein? E ele acabou de fazer a terceira alteração, quer dizer, olha lá. Foi uma pancada, né? Parece pancada. Porque se fosse distensão, né, ali na coxa direita, aí é complicado. Eu acho que são muitas dores, mas tá mancando ali. Já se levantou o Léo, tá mancando. Vamos ver se
permanece no jogo. Tem que permanecer agora. Já está correndo normalmente o Léo. Tem que permanecer porque não tem mais como fazer alterações na equipe. O Emerson Leão. Tá aí o Léo. Recuperado das dores. Conseguiu fazer boa jogada. E ele tentou dar uma cotovelada ali no Marcelo. Duas vezes ele tentou. O árbitro não viu. Aí partiu o lançamento para a área. Passou por todo mundo. E é tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Juventude. Impressionante o que o Léo fez. Duas vezes ele tentou. Se o árbitro vê, expulsa, né? Prejudica o time do Santos. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft Penalty. A camisa que vai bem em todos os esportes. A primeira tentativa ele não conseguiu acertar, mas só pela tentativa, né? Já vale a advertência, né? Já vale a expulsão, eu imagino. E aí depois ele tenta mais uma e acerta de leve. E aí o Marcelo vai para o chão. Aí você está vendo o cartão amarelo. Foi dado para o Camassola, né? Isso aí, número 15. Ele entrou no lugar do Renatinho, que tinha um cartão amarelo. O Camassola agora já tomou também um amarelo. Vem para o jogo a equipe do Juventude, tentando se safar dessa pressão, desse toque de bola lá no campo de ataque do Santos. Boa jogada do Alex, para cima do Hugo. Hugo vai brigar. Acabou ele cometendo a falta, ele forçou o jogo para cima do Alex, né? Vai embora o Renato, fazendo toque na direita. Recebendo por ali o Wellington, tentou a jogada pelo meio. O William se atrapalhou todo no meio de 3. Boa antecipação do Alexandre, do Preto. Partiu o lançamento na entrada da área. Bola ajeitada ali pelo Wellington, não chegou no William. Tá faltando um pouquinho de capricho, né? Tá faltando o passe certo. Menos afobação. Para o Santos tentar o gol de empate aí. Você viu o lance lá de pertinho. E olha a repetição da tentativa. Olha como os dois Ele ficaram chutou. o Léo e o Marcelo ali se desentendendo. Ele acertou com um chute, o Marcelo. Porque o Marcelo também deu com o joelho assim. Olha, ó, ele dá uma joelhada no Léo. Isso foi um revide do Marcelo. E aí o Léo dá um coice no adversário. Isso depois o Léo tentar duas vezes acertar uma cotovelada no Marcelo. Olha o Elano. Fez o domínio, o drible para cima do adversário. Tenta invadir a área. Fecha toda a defesa do Juventude para cima do Elano. A bola afastada vai buscar o Léo. Olha o Robinho por entre as pernas do Donizete Amorim. Grande jogada do Robinho. E aí o árbitro está marcando a falta fora da área. Falta para a equipe do Santos. E a falta aconteceu fora da área. O Robinho deu mais 2 passos e caiu. Quer ver, ó? Falta fora, bem fora. Falta para cartão. Deu 2 passos e desabou. O árbitro em cima do lance. Né? Agora ele foi muito bem. Ó, falta para cartão amarelo. E aí todo desequilibrado entrou na área e caiu o Robinho. Mas a falta realmente cometida fora da área. Vão ficar 3 jogadores do Juventude na formação da barreira. O Renato fica por ali atrapalhando. O Márcio pediu mais um jogador para se aproximar por ali. Chegou o Donizete Amorim e desistiu. Já autorizou o árbitro da partida. Vai para a cobrança o Elano. Perna direita do Elano, direto para o gol. Soltou o Márcio. O Neto não conseguiu afastar a bola, ela fica por ali. E agora definitivamente conseguiu mandar para longe o jogador do Juventude. Aí a cobrança do Elano, como passa por todo mundo. E meio no susto, dá um soco na bola aí o Márcio. Subiu a bandeira para marcar o impedimento agora do Wellington. E o técnico Emerson Leão está muito preocupado aqui no banco, porque há pouco uma coisa curiosa aconteceu. O Léo chegou aqui ao lado e pediu substituição. O Leão fala, não dá, eu já fiz as 3, fica. E agora a preocupação também com o zagueiro Alex, que está sentindo dores nas costas. Aí o jogador tem que se ligar um pouquinho mais no jogo também, né? Será que ele não viu que foram feitas 3 alterações já? Toca a bola aqui para o Santos. O Renato deixa lá na direita para o Wellington. Parte o lançamento. Na entrada da área ali ele buscava a participação do Léo. O Léo aparecia como um atacante ali pelo meio da área. Alexandre.
Veio buscar, apareceu ali desmarcado o Renato. A devolução para o Alexandre. Tenta apertar na marcação por ali o Marcelo. Vai acompanhando o Camassola. Renato deixou para o Robinho, traz para o meio. Abre o espaço aí, ele não tem adversários. Fez o drible aí depois para cima do Marcelo. O toque para o Elano, tentou a tabelinha com o Robinho, não funcionou. Insiste o Elano. Conseguiu fazer o toque para a esquerda. A bola chegando até o Renato. Ele para, olha para a área, vem cruzamento perigoso. A bola passou do William, tenta aproveitar para ali o Wellington. E de qualquer maneira afasta o Índio. E agora a mão na bola. Usou a mão ali o Evandro para interceptar o passe. E o árbitro está marcando a falta. Não foi aquele deliberado toque de mão, né? Por isso que o árbitro não marcou, não deu cartão amarelo aí para o Evandro. Só 2 jogadores do Juventude na formação da barreira. Para a cobrança, o Elano, perna direita, soltou a bomba. Firme a defesa do Márcio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Aí o lançamento para o Hugo, tentou jogar na frente, veio por baixo, firme na marcação. O Wellington e mandou pela linha lateral. E olha, o Plain também pode mudar um pouquinho o panorama do jogo. Ele tem mais atacantes ali para lugar do Gelfer, que está voltando para ajudar. E aí falta velocidade no contragolpe do time do Juventude. Então ele tem o Thailson, ele tem ainda o Leonardo Manzi. Podem ser opções aí para o Plain tentar liquidar o jogo. O Gelfer está nitidamente cansado. O fato do Leonardo Manzi estar no banco aí parece clara que aquela negociação aí vai se concretizar, né? Ele tem uma proposta do Qatar. Porque o Leonardo Manzi marcou seus 2 primeiros gols justamente no último jogo. Marcou 2 vezes contra o Atlético Paranaense na vitória de 4-0. E aí no jogo seguinte fica no banco. E vazou a informação de que ele tinha uma proposta de um clube do Qatar, o Leonardo Manzi. Leonardo Manzi, que tem 34 anos e atuou no Santos no início da década de 90. Tem uma falta lá pela direita a equipe do Santos. Ajeitando para a cobrança o Renato. Manda para a esquerda. Toque de cabeça do Léo. Bola chegou ali para o Wellington. A bola espirrou e sobrou na esquerda para o Robinho. Era com o William ali a jogada lá pelo meio. O Wellington via fechando mais pela área. Olha o Renato, tá lá na área. Tem escanteio lá pela esquerda para bater a equipe do Santos. A cobrança fechadinha. Tentativa ali do Elano na cobrança. Tenta limpar o lance. O Robinho não encontrou a bola, né? Vai insistir a equipe do Santos. Você viu lá o Alex que está exausto. Vem com o levantamento para a área do Elano. Olha o toque de cabeça do William. Gol! Santos, William, camisa número 9, aos 29 minutos e meio do segundo tempo, empata o jogo na Vila Belmiro. 1 para o Santos, 1 também para o Juventude. Cruzamento perfeito do Elano, na cabeça do William, livre de marcação. Ele quase teve que dividir com o goleiro Márcio. Conseguiu mandar para o fundo do gol e está tudo igual na Vila. E agora o jogo vai pegar fogo. O torcedor vai se incendiar na arquibancada e vai empurrar a equipe santista em busca da vitória para cima do Juventude. Toda a comemoração do William. Você viu lá que tem alteração na equipe do Juventude. Veio na corrida lá o Felipe. Saiu Gelfer, número 9. Saiu Gelfer, artilheiro do time com 7 gols marcados. Sai ele com a camisa número 9. Vem o número 18, Felipe. Tá fim de jogo. Quer vencer o jogo o José Luiz Plain. Depois de tomar o gol de empate, Daniel de Paula. Já bota o Felipe, atacante. Não sei se... Bom, ele tá... O empate ainda é ótimo resultado para o time do Juventude. Há que se dizer isso também, porque o time no segundo tempo simplesmente e literalmente abdicou de atacar. É o que eu dizia antes da substituição, né? Antes do gol do Santos, inclusive. Precisa de um jogador com um pouquinho mais de gás, porque ainda dá para liquidar a partida. Que se ele faz 2-0, duvido que o Santos teria... bom, claro, ia pressionar atrás pelo menos do empate, mas ia ficar muito difícil.
Agora, com o sangue novo, o contragolpe continua sendo a principal arma do Juventude, porque o Santos não vai deixar de pressionar o time do Juventude, mesmo porque, se você olhar para o time do Santos em campo, tem 4 jogadores de marcação, o resto tudo jogador de avanço. Olha o Robinho, traz para o meio, perna direita, explodiu em cima do Índio. E o Camassola não conseguiu dar sequência ao lance. A bola voltou para o Robinho, bateu embaixo na bola, fez o lançamento para o Léo. Protege bem agora o Índio para ficar com o tiro de meta. E vai ter que ser atendido o goleiro Márcio, hein? Ele caiu, sentou ali na pequena área e está pedindo atendimento médico, enquanto o Léo reclama, conversa ali com o Cleber Assunção Gonçalves, que ainda não viu o Márcio caído, agora que viu. 10 segundos depois. Está sentindo ali o joelho esquerdo, uma dor no joelho esquerdo, o goleiro Márcio. O gol do William foi o 6º dele no Campeonato Brasileiro. Ele que está completando a 10ª partida com a camisa do Santos no Campeonato Nacional. O Felipe, que acabou de entrar, é atacante, revelado lá mesmo no Juventude, 17 anos apenas. Daqui a pouco a gente vai dar mais uma rodada aí para ver as parciais dos jogos que ainda estão em andamento. Um jogo começou às 7 da noite, já acabou. Os jogos começaram às 8h30. Foram 4 partidas também já encerradas. Nós temos mais 4 partidas que começaram às 9h40. Entre elas, esse jogo de Santos e Juventude. E tem novidade, hein? Já a gente vai ver. Vai dar uma rodada aí nos resultados. Continua sentindo muitas dores ali o Márcio. Provavelmente naquela dividida que ele teve com o William no gol de empate. Você vendo ali a alteração, a entrada do Felipe. Só confirmando para você ali, a informação já foi dada pelo Eduardo Barazal, saiu o Gelfer. Ou Gelfer, número 9. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha ao vivo as emoções do troféu José Finkel de natação. Não é gol do Santos. Eu dei uma olhadinha aqui. É que o Paraná virou o jogo em cima do São Paulo. Essa era a novidade para você. Já a gente vai dar a rodada completa dos resultados. Então, o torcedor do Santos, rivalidade dentro do futebol paulista, dando uma secada no São Paulo. Hoje o torcedor do Santos só não está vibrando com o gol do Cruzeiro, né? E a torcida do Santos não gosta quando o placar anuncia gol do Corinthians. Mas hoje eu acho que eles estão torcendo para que o gol seja anunciado, né? Não que vá torcer, né? Aquilo que o Preto falou, né? O Preto, o zagueiro do Santos. Não vamos torcer para o Corinthians ganhar. Vamos torcer para o Cruzeiro perder. Tá 1-0 para o Cruzeiro no Pacaembu. Vai abrindo 5 pontos de vantagem, por enquanto, para cima do Santos, a equipe do Cruzeiro. Foi para o lance individual, foi derrubado o Marcelo, a falta está marcada. Tem toda a reclamação lá dos jogadores do Juventude. Uma boa falta para ser cobrada direto, Eduardo, mas é uma falta melhor ainda para dar uma rolada para meia-lua ou um pouco atrás, para alguém como o Alex, que pega muito forte, tentar um chute sem a barreira para complicar o goleiro. E o Paraná marcou mais um, por isso o torcedor vibrou. Placar anunciando. E teve um cartão amarelo para o Léo Inácio, número 8. Placar de 4-2 para o Paraná. Léo Inácio, cartão amarelo para o número 8 do Juventude. São 4 jogadores que quer na barreira ali o Márcio. Uma excelente oportunidade para a equipe do Santos, que busca o gol da virada. Para passar à frente, para fazer 2-1 em cima do Juventude. Índio fez 1-0 no primeiro tempo. O William empatou o jogo agora há pouco. O árbitro está preocupado com o posicionamento da barreira, que é no lugar correto, na distância correta da bola, autorizado. Partiu para a bola Elano com perigo e a bola passa à direita do gol. Não se conforma o Elano. Ele bateu buscando o canto direito e a bola passou muito próximo ali da trave, né? Toca a bola a equipe do Juventude. Já passamos dos 36 minutos. Segundo tempo de jogo, 1-1. Aí o Felipe vai para a jogada individual, tentando passar pelo Alexandre. De bico, mandou para longe o Preto. Ficou a perna lá o Robinho. E a bola saiu, é lateral para a equipe do Santos com a T.
Aí a jogada do Robinho. Fez o toque ali pro Wellington. O Wellington tentou passar pela marcação, foi derrubado pelo Evandro. Tá aí a repetição da falta em cima do Wellington. Volta rapidamente cobrada, trabalha a equipe do Santos, tenta partir no embalo do gol de empate, né? Tenta partir para a vitória. Perdeu a dividida o Léo. Insistiu por ali. O Marcelo, olha a repetição aí. O Marcelo chegou empurrando, né? O árbitro marcou a falta. Falta que já foi cobrada pela equipe do Juventude. Léo Inácio no lançamento. Buscando lá a participação do Felipe. Levou a melhor o Preto. Aí o Robinho, bem recuado. O jogador do Santos. Toque de primeira, boa bola. Ali era o Wellington, né? O Robinho fez o toque de primeira. Pro Léo, a bola saiu, é lateral que o próprio Léo vai cobrar. Bateu rapidamente pro Elano na área. Levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento. E a bola fica com o Léo. Outra vez manda para a área. Chegou de qualquer maneira ali, mandando para longe. O Evandro. Robinho domina, faz o giro ali para cima da marcação. Ameaçou o toque de calcanhar pro Léo, foi esperto o Robinho, fez o cruzamento. Era pro Marcelo, que tentou o toque de cabeça, não conseguiu. Hugo. Só dá Santos, né? O Santos joga o tempo todo no seu campo de ataque e se defende a equipe do Juventude. O Cadastro está precisando ser apertado ali. O cadastro da chuteira do Hugo. Renato, lançamento ali na entrada da área, escorou o Marcelo, só que entregou para o Hugo, né? Deu de graça para o Hugo, que puxa o contra-ataque do Juventude. Botou na frente, ele vai-se embora com a sua chuteira desamarrada e acaba sendo derrubado. Tem aplicado a amarela para o Preto. Era o último recurso dele. Olha o Camassola, recebeu para a equipe do Juventude, tentou o passe para o Felipe. O Alex no meio do caminho que conseguiu ali interceptar o passe. E vem para o contra-ataque a equipe do Santos. Quem sabe agora na velocidade do Robinho. Tenta entortar a marcação do Donizete Amorim. Exagera o Robinho, mas vai levando vantagem. Chega o Índio, de qualquer maneira o Índio. Firme na marcação, toca na bola e manda para a linha de fundo. Olha o torcedor como cresce, como grita, como faz barulho aqui na Vila Belmiro. Como empurra a equipe do Santos em busca do gol da virada. A imagem bonita para você curtir, vai para a cobrança do escanteio. A equipe do Santos, o Elano bateu. Imagem bonita e o chute foi feio, né? Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica, não fique duro com DDD e DDI. Chame logo Super 15. O Leão tá indignado. O técnico do Santos tá bravo ali, o Leão, né? Ele quer a vitória do Santos sobre a equipe do Juventude, que começou a rodada na 21ª posição. Santos vice-líder. E o Leão deve estar de olho lá no Pacaembu, né? Tá vendo o Cruzeiro vencer o jogo 1-0 para cima do Corinthians. E aí vendo a equipe de Minas Gerais abrir 5 pontos de vantagem por enquanto. Vamos lá então. Prometida a rodada tá aí para você. 5-3 para o Guarani em cima do Flamengo. 4-2 para o Paraná no São Paulo. Olha a goleada. O São Paulo realmente não se dá bem no Paraná, né? Não se dá bem em Curitiba. Não se dá bem no sul do país, o São Paulo, nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians continua 1-0. Aí o Elano viu bem, livre de marcação, o Léo aqui na esquerda. Dominou para cima do Donizete Amorim, rolou para o Robinho na entrada da área, pisa na bola e manda ela para longe do gol, Robinho. Só o tiro de meta. Olha a lamentação do Robinho, só o tiro de meta vai bater o Marco. Só corrigindo, o São Paulo até teve um bom resultado em Curitiba, né? Ganhou do Curitiba no Couto Pereira. O técnico Leão deu uma bronca no Robinho. Ele queria que o Robinho tentasse o drible e fosse para dentro da área. Porque, segundo o Leão, dá até para, quem sabe, conseguir um pênalti, né? E, hein, Daniel de Paulo, e com esses 4-2 aí, eu acho que o Ricardinho, que prometeu pintar o cabelo caso
o São Paulo se classifique, pelo menos, né? Se não conseguir o título, pelo menos conquiste uma vaga na Libertadores. Prometeu pintar o cabelo. Tá ficando difícil. O Anunciada... Ricardinho acho que vai continuar com seus cabelos grisalhos. Elano. Tentou o passe ali, estava bem marcado o Elano. Aí quando tentava puxar o contra-ataque, se jogou ali o Marcelo. O árbitro não foi na dele. Olha o lançamento para a área da equipe do Juventude. Fazendo domínio o William. Tenta abrir espaço, a marcação dura para cima dele. Vai acompanhando ali o Neto. Bola rolada para o Robinho, do Robinho para o Alexandre. O Alexandre faz o corte, protege. Ficou difícil a vida do Alexandre. Ele usa o corpo ali para fazer a proteção e ganha a falta. Jogou com inteligência ali, esperteza, experiência o Alexandre. Oi, Barazal. Anunciada a renda do jogo. Vamos lá. R$ 40.445. Público pagante 3.557 torcedores. Falta de longa distância, mais uma no jogo para a equipe do Santos. Já teve várias. Agora preferiu não mandar direto para o gol. O Robinho acusou uma falta ali, hein? O árbitro estava de frente para o lance, acompanhando de pertinho. E mandou o jogo seguir. Que recuperação do Alexandre, hein? Entrou para o segundo tempo. E mostrou. Parece que está bem na marcação aí o Alexandre, né? A bola rebateu no Renato, lateral para a equipe do Juventude. O auxiliar deu bola para o Santos. Mas o Clever chama a responsabilidade para si. E aí ganha o sorriso irônico do Leão. O Clever disse que eu me responsabilizo. Lateral para o Juventude. Mas a bola já está com a equipe do Santos. Alexandre. Faz o passe curto ali para o Elano. Vai tentar trazer a equipe do Santos na defesa para o ataque. Fez o lançamento para o Léo. Dificuldades ali para dominar. A bola deu uma escapada. A marcação do Donizete Amorim em cima dele. E a bola chegou para o Alex. Vai começar tudo de novo a equipe do Santos. Placar de 1-1. 43 minutos, vamos nos aproximando dos 44. Está sendo um mau resultado para a equipe do Santos. O resultado também não é bom para o Juventude, que luta contra o rebaixamento, né, para fugir da ameaça da zona do rebaixamento. E o Santos que está vendo o Cruzeiro disparar na liderança do campeonato. Vai que o Corinthians empate. Sabe quem vai se dar muito bem na rodada, amigo? O Coritiba. É. Se ganha do Vasco amanhã, encosta de vez. Amanhã às 8h30 da noite, no Rio de Janeiro, tem Vasco e Coritiba, que você vai acompanhar ao vivo nos canais Premier Esportes. Você vai ver também amanhã o jogo entre Atlético Mineiro e São Caetano. Mais 4. A rodada é completada amanhã ainda com a partida entre Figueirense e Fluminense. Você vendo lá a sinalização do árbitro da partida, o Clever Assunção Gonçalves. Elano escapou da marcação. Tenta fazer o giro. O Felipe briga e consegue ficar com a posse de bola. Vai-se embora o Felipe. Tenta passar ali pelo Preto. Já invadiu a área. Tenta o chute cruzado. A bola desvia no Alex. Conseguiu evitar a saída de bola o Fábio Costa. E a bola não saiu, ficou no jogo. E o Felipe ainda foi buscar lá, foi brigar. Impressionante, né? Marcar bobeira ali. O Felipe quase marca o segundo gol do Juventude. Vamos até os 49 minutos nesse segundo tempo. Ali o toque do Alexandre. Recebe o Elano, 2 a marcação. O Elano consegue fazer o toque. O Robinho tentou dominar, a bola espirrou e foi mandada para longe. O Índio estava ali. Lateral vai para a cobrança o Léo. Joga lá na frente buscando o Robinho. O Robinho deu uma escorregada e a bola ficou com o Evandro. Fez o lançamento. Buscava a participação lá do Felipe, mas foi mais um chutão lá para frente, né? Mais para mandar para longe o perigo do que para tentar o lançamento para o Felipe, né? Alexandre. Acompanha ele na marcação o Camassola. Preto deixa de lado aí para o seu companheiro de zaga, o Alex. Aberto, recebe lá pela direita o Wellington. Volta o jogo com o Alex.
Aí se perder é um perigo, né? O Hugo tá ali na marcação para tentar a recuperação de bola. Tenta se livrar da marcação, Robinho. Vai acompanhando lá o Leonácio, a bola chega um pouquinho mais atrás. Então onde está colocado o Alexandre, tenta abrir o espaço. Vai levando o homem de marcação, vai levando, vai curtindo uma de ponta direita. Fez o cruzamento para o Robinho, tentou matar no peito, não conseguiu dominar. E outra vez se safa a defesa do Juventude. E outra vez vai tentar o contra-ataque. Outra vez ganha a jogada o Felipe. É ele contra o Preto. Vai tentar chegar para ajudar ali o Alexandre. O Felipe resolve bater de fora da área e não pega bem na bola. E o Hugo, do outro lado lá, se desespera, porque ele vinha na corrida. Se o Felipe espera um pouquinho, ele poderia ficar em condições de fazer o passe para o Hugo, que vinha fechando lá pela meia esquerda. Aí o toque de cabeça do Marcelo. A bola vai direto pela linha de fundo. O torcedor está na bronca com o Marcelo, hein? Aí o técnico do Juventude, o José Luiz Plain. Corrida por fora do campo aí do jogador do Juventude. Deve vir para o jogo, né? Certamente vem para o jogo o Daniel. Toque de cabeça do Léo, a bola não chegou até o William. E ela vai saindo de mansinha aqui para a lateral. Tem muita pressa o Léo. Rapidamente ele cobra. Deixa para o Alexandre. Tem lá pela direita o Wellington. Prefere sair aqui pela esquerda com o Léo. O Léo fez o toque de cabeça, o passe de primeira para o Elano. Tenta na velocidade levar para o fundo. Parou na marcação do Evandro. E a bola fica com a equipe do Juventude. O torcedor vai se desesperando. O torcedor do Santos que quer a vitória. Ainda mais vendo a vitória do Cruzeiro para cima do Corinthians fora de casa. Aí a bola com o Marcelo. Lá na área tem o Felipe. Vai se aproximando também por ali o Hugo. Agora está mais de franco atirador nesses últimos minutos a equipe do Juventude, né? Olha a bola que fica com o Hugo. Tentou o toque de calcanhar. A bola não chegou para o Camassola. Vai ter contra-ataque do Santos. Lançamento do Evandro para o Léo. O Léo vai na velocidade. Aposta a corrida ali com o Índio. O Índio chegou rasgando no carrinho e mandou para a lateral. Léo Inácio vai sair. Último ataque. Não dá tempo. Vamos ver se vai conseguir entrar, né? O Daniel, número 13. Recebe lá pela direita o Robinho. Para ali na frente do lateral o Raoni. A bola recuada um pouquinho. Arriscadinho, longe a tentativa do Wellington. A bola desvia e fica nas mãos do goleiro Márcio. O tempo regulamentar vai se esgotando. O tempo, aliás, que o árbitro deu, né, de acréscimo. Os 49 minutos, ele não vai autorizar a entrada, hein? Tá aí, apita o final de jogo. Kleber Assunção Gonçalves de Minas Gerais. Decepção do torcedor do Santos. O empate por 1-1 com o Juventude aqui.